Gente, é, assim, não brinque com o sentimento das pessoas. Não enganem. Se você fizer esse tipo de coisa, você vai pagar muito caro lá na frente. E não necessariamente assim você vai pagar caro, que seja num relacionamento amoroso, que você vai passar pelo mesmo processo que você fez a pessoa passar, a pessoa sentir dor. Não. Porque quando você mexe com o sentimento de uma pessoa, você não está mexendo só com a área sentimental dela. Você mexe em tudo. Você deixou aquela pessoa depressiva, ansiosa. Então, de certa forma, você acaba afetando as outras áreas dela profissional. Aquela pessoa, quando está ansiosa, com depressão, ela não trabalha bem. Acaba atingindo a área familiar dela, né? Ela não está bem e acaba atingindo até os familiares dela, né? Quem tem uma pessoa com depressão, que convive com uma pessoa com depressão, sabe que de certa forma a pessoa também é atingido. Que a pessoa quantas vezes tem que parar, tem que sair do trabalho para socorrer aquela pessoa, né? Então não necessariamente você vai pagar na área sentimental, mas você vai pagar, né? É o que dizem a lei do retorno. Você pode pagar de uma forma drástica em outro setor da sua vida, gente. Sabe? Então, não engane não. Se você vê que não dá para você, caia fora, não fique ali alimentando, né? E às vezes a pessoa ainda, a pessoa mesmo que, né, que foi a sua vítima, chega às vezes que foi a vítima da pessoa, a sua vítima não, né? Chega e diz para a pessoa que o que a pessoa vê, que aquilo ali, sabe, que a outra pessoa, que não vai dar certo, a pessoa meio que entende, chama, e aí, né, vamos cada um numa boa, conversar, vamos ser bons amigos, né? Quando a gente puder se ver como amigo, conversar como amigo, quando a gente estiver preparado para isso. Mas às vezes a pessoa diz, não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá de boa, a gente continua assim mesmo, não quero sair de você, eu quero ficar com você, né? Eu acho não, eu tenho certeza, esse tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa narcisista, sabe? Que tem que só sai de um relacionamento fazendo com que a outra sofra. Ele se sente bem, o ego dele vai lá para as alturas, a autoestima dele, nossa, transborda. Mas no final as consequências drásticas vai ser para ele, você pode ter certeza. E assim, ó, é melhor você ser magoado do que você magoar. Porque o que magoa vai pagar caro, muito caro lá na frente. E como eu falei, não é só na área amorosa, não. E aquele que foi magoado, ele vai ser ressarcido. A Bíblia diz. Procure ler a Bíblia, procure conhecer todas aquelas pessoas que foram traídas e magoadas. Eu gosto muito da história do José do Egito, José do Egito, né? Não é o José, o marido da Maria, não. Pai de Jesus, não. O José do Egito que eu tô falando. Gosto da história, mas eu sou muito fã, assim, da história do José do Egito, né? Foi traído pelos irmãos, né? Que venderam ele como um escravo, né? José foi muito ressarcido, se tornou governador do Egito e os irmãos se curvaram diante dele, pedindo um pouco de comida. E nem imaginar que ali era o José que eles venderam. E ainda enganou o pai. Ainda enganou o pai, Jacó, né? Jacó chorou por muitos anos a morte do filho que estava vivo. Eles ainda mataram um animal e levaram lá não sei, uma túnica que Jacó tinha feito para José. Esqueci o nome agora, acho que foi túnica mesmo que chama. Tava toda suja de sangue do animal que eles mataram para enganar o pai dizendo que era de José. Nossa. E essa é a história de José, mas tem muitas áreas de história, né? Histórias na Bíblia de pessoas que foram traídas e, né, foram ressarcidos com glória, com vitória. E o traidor, o enganador, sofreu. Inclusive, o que fez a negociação, né, que vendeu José por uma merreca, ele vendeu José, uma mixaria. José, e aí os egípcios compraram José porque José era um homem que ele sabia matemática na época, o Jacó, o pai dele preparou ele, né? Ele sabia ler. E o Judá, foi o irmão de José, o que fez a negociação. A história dele é triste. Foi uma história triste. Triste. Ele pagou e pagou caro com a vida dos filhos e da esposa. Foi muito caro. Acabou sozinho. E é isso. Então você pense muito. Pense. Prefira ser magoado, mas não magoe uma pessoa, não. Você vai pagar caro. Pense bem antes de você ferir qualquer pessoa, tá?